Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar com o upload de imagem. E para exemplificar o upload de imagem no nosso sistema e nosso framework from scratch, a gente vai fazer o upload de imagem para o usuário. Então isso quer dizer que o usuário vai ter uma imagem, ou seja, o avatar deste usuário. E então, para a gente entender como que vai ficar no sistema, eu tenho aqui a opção do menu do usuário que tinha o sair, eu adicionei um novo menu que seria o profile ou o meu perfil. Vindo nesta opção, você vai ver que tem aqui os dados do usuário, né? E a foto dele. Então eu fiz um pouco mais elaborado essa foto, aqui no qual que eu clico na foto para atualizar ela, escolho uma nova imagem e para atualizar essa imagem, eu clico no botão salvar que estava desabilitado, porque agora eu tenho uma nova imagem, então você pode atualizar e o botão deixa de existir. E aí volto para uma outra página e volto para o profile e eu tenho a imagem atualizada. Como que é salva essa imagem? Essa imagem é salva no sistema de arquivos, na nossa pasta upload users, seguida do ID do usuário e com o nome avatar .jpg. Então existem várias formas de fazer o upload de imagem. Eu poderia salvar diretamente a imagem no banco, mas é a menos aconselhado. Poderia salvar essa imagem no storage, como o S3 da AWS, que seria o mais recomendado, mas não cabe toda essa configuração para o nosso exemplo. Então a gente vai salvar em arquivo, que já supre, em file system, né, que já supre aí a grande maioria das aplicações de pequeno porte e também serve para nós entender como que funciona o upload de imagem. Além disso, pessoal, eu salvei aqui no banco, se a gente entrar aqui no nosso banco de dados, fazer um select asterisco from users, essa imagem ela está salva aqui numa coluna chamada avatar name. E caso o usuário não tenha uma imagem, ele é null, ele vai usar uma imagem default. Caso tenha essa imagem, caso tenha uma imagem, né, ele vai sobrescrever a imagem existente. Então eu poderia até executar um SQL aqui para deixar null, né, o avatar name do usuário 1, só para a gente visualizar. Percebam que ele volta para a imagem default, que está aqui na pasta image default avatar name. E se eu atualizar novamente, agora eu vou atualizar novamente. Aqui está, a gente pode ver que esse usuário 1 agora tem uma imagem diferente, que tem o nome dela. E aí o nosso sistema, baseado no ID do usuário e na tabela no qual que é salvo, né? Ele vai montar o path correto para a imagem, que a gente pode até investigar e ver aqui, que o path é /assets, upload, user ID do usuário e a imagem chamada avatar.jpg, né? Com a extensão da imagem que está aqui. Claramente ele vem para cá e volta e continua funcionando. Então a gente vai fazer esse esquema. Temos uma coluna no banco de dados para o nome da imagem e temos também um arquivo, né? O caminho onde essa imagem é salva, montando de acordo com o modelo que a gente está utilizando, né? Com a tabela users e o ID desse usuário. Isso de maneira automática. Isso permite, pessoal, que eu desenvolva um profile ali genérico. A gente vai entender como trabalhar com esse profile, como ele sendo um serviço que eu posso usar para qualquer modelo que eu queira que tenha um avatar. Por exemplo, se tua aplicação tem dois tipos de usuário, por exemplo, o admin e o user, você não vai ter que repetir código para fazer esse avatar funcionar, porque você vai usar o serviço do avatar para ele para um outro modelo. Basicamente isso, a gente vai criar uma classe genérica para fazer o upload desta imagem. Claro que o HTML e CSS tem como evitar a repetição também, criando uma espécie de componentes e tudo, mas de início a gente vai deixar de maneira mais simples. Até aqui eu deixei já um pouco mais elaborado, né? Porque o simples seria assim, ó, vou mostrar para vocês. Vindo aqui no nossa aplicação, eu criei um JavaScript, né, para fazer, deixar essa imagem, deixar o preview da imagem, né, no caso está aqui todo o JavaScript, para deixar o preview e alterar a imagem, habilitar o botão de atualizar quando você
selecionar uma imagem, né? Então isso normalmente, ó, se eu desabilitar aqui esse JavaScript, só para a gente ver, e vir de novo aqui no Profile, aí eu tenho que dar um Ctrl Shift R. Normalmente ele ia ficar assim, né? Eu ia carregar a imagem, vou pegar aqui uma na outra imagem 2. Ele não ia fazer o preview, né? Ia ficar o botãozinho aqui, que inclusive é bem feio, né? E o botão sempre atualizado. Mas ele funciona, ele atualiza, né? Só que com o JavaScript aqui, pessoal, a gente consegue deixar bem mais interessante esse código, né? Clicando direto na imagem para fazer a atualização e não fica aquele botão um botão meio esquisito, né? Não tão legal. E esse é o código JavaScript que está aqui no nosso Public Assets.js, Application.js. Carrega aqui o JavaScript puro, né? Nosso Vanilla JS. Que carrega ali, ele vai pegar o preview vai pegar o image preview input, o preview da imagem, o CRC, né? E o submit. E caso eles existam, né? Para não dar erro em outras páginas. Caso ele não exista, ele retorna. Caso ele esconde aqui o input, esconde o submit e adiciona o evento de clique aqui no input no image preview input, né? Aí o image preview input, quando sendo clicado, né? Ele vai habilitar para nós aqui abrir a opção do navegador, né? Então aqui clicando, né, na imagem, então veja que eu pego o preview, que é a nossa imagem, adiciono o evento de listener, clique. E quando eu clico nela, na verdade eu simulo que clique no image preview input, que seria o input que está hiding aqui escondido, né? E aí eu simulo o clique e ele abre esta janela para a seleção da imagem. Tendo essa imagem selecionada, né, eu pego aqui o image preview input, adiciono um evento de change, e caso ele mude, eu pego o arquivo selecionado, vejo se ele realmente existe, né, quando ele for pegado. Eu leio ele pelo file, vou ler usando o file reader, e quando ele tiver lido, eu mostro aqui o image preview submit, né, e pego o elemento aqui, o preview, image preview, e troco o CRC. Na verdade aqui eu poderia usar diretamente também o constante preview para evitar essa repetição de código, que funciona igual. Vamos deixar aqui, vamos atualizar aqui. Ele vai continuar funcionando normalmente. Vamos pegar aqui ele atualiza. E fica um pouco mais interessante se atualizar foto, né? E a gente trabalha aqui com um pouco de JavaScript para fazer essa atualização, que na verdade vocês já conhecem, já trabalharam em outra disciplina com o JavaScript. Então, basicamente é assim que vai funcionar, pessoal, nosso upload de imagem. E aí eu vou mostrar para vocês como isso foi implementado em PHP.